Olá, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Alves. Nossa aula de História hoje vai falar um pouquinho sobre a questão muito importante para as nossas civilizações, até para os nossos dias atuais, a Revolução Francesa. Quando foi que aconteceu a Revolução Francesa? Ela aconteceu no século XVIII. A Revolução Francesa foi muito importante para muitos países organizarem as suas estruturas políticas até os dias atuais. Ok? Antigamente a França ela vivia de forma diferente do que é hoje. Hoje a França é um país que tem uma estrutura política diferente. Antigamente a França vivia uma monarquia que tinha um rei que determinava todas as ações do Estado. Então o rei ele era tudo. E tem um rei na França que ele dizia que ele tinha o apelido de Deus Sol. Né? Eu sou tudo, eu sou muito importante. Por que eles se achavam assim? Porque tem a ideia de que o rei ele era colocado lá no trono por Deus. Então todas as vezes que o rei era coroado, quem colocava a coroa era o líder da igreja, o chefe da igreja católica. E quem era o chefe da igreja católica? O Papa. Então esse símbolo significava que Deus estava dando poder total para o rei. E o rei podia fazer muitas coisas, né? Ele era administrador, muitas vezes ele se fazia de um líder religioso, né? Então assim, tinha essa estrutura. E também na França, as pessoas começaram a criar, né, um modelo, né, os estudiosos criaram um modelo chamado de regimes, né, o antigo regime. Então, hoje nós falamos antigo regime, mas naquela época era um regime estruturado em 3 estados, ok? 3 estados. O primeiro estado, né, formado pelos membros da igreja, pelo clero, a igreja católica tinha um certo poder, então eles tinham uma estrutura estatal. O segundo estado, ele era composto pela nobreza, então os nobres tinham também o seu espaço, né, de poder na monarquia francesa. E o terceiro estado, quem era? Os camponeses, aqueles que trabalhavam. Então, se a gente for falar assim rapidamente, né, sobre essa estrutura política, nós tínhamos 3 estados e o primeiro estado era aqueles que oravam, né, aqueles que rezavam. O segundo estado era aqueles que guerreavam, eram os nobres, os cavaleiros que defendiam o reino e tal. E o terceiro estado era aqueles que trabalhavam para alimentar o primeiro e o segundo estado. Bem, claro que a França ela começou a se transformar, ela começou a se modificar e principalmente no pensamento. Né? Os pensamentos, os antigos, né, os pioneiros, né, iluministas, né, as pessoas que começavam a pensar, eles escreveram muito sobre a forma de governar, sobre como é que poderia ser os governos. E aí, claro, né, vai surgir uma classe na França que são os burgueses. Aquelas pessoas que começaram a ganhar dinheiro, a acumular riquezas. Por quê? Porque elas dominavam as feiras, que era a princípio, né, não tinha um comércio estabelecido, mas nós tínhamos as feiras. E através dessas feiras foram surgindo um comércio forte. E aí as pessoas que viviam na cidade, que exploravam esse comércio, começaram a acumular riquezas. Por que elas tinham o nome de burgueses? Burgueses vem de burgo. Em alemão, burgo é cidade. Então aqueles que moravam na cidade eram os burgueses. Então eles acumularam riquezas e começaram a pensar e querer participar da política na França. Que a política na França, ela não era para todo mundo. Era principalmente para os nobres e para o rei. E aí, claro, né, os burgueses queriam espaço de poder. Eles não estavam satisfeitos somente com o dinheiro, somente com os recursos econômicos, mas eles precisavam e queriam. Então aí a gente pode dizer também que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. O que os burgueses fizeram? Eles usaram a população, o povo, para que eles pudessem se rebelar contra a monarquia e que fizessem uma revolução.
E aí, o que vai acontecer? Eles, claro, né, tem estudos que falam que eles ajudaram a financiar a revolução, porque eles tinham interesse. Né? Muitas revoluções, muitas guerras, elas não são feitas pelas pessoas pobres, mas elas são feitas por pessoas que têm recurso para financiar, inclusive, armas, financiar alimento, financiar uniforme, para que as pessoas guerreiem, né? Briguem, e depois, quando for dividido o poder, quem tem mais recurso, quem acumulou mais recurso, com certeza vai ter uma parte maior do poder. Bem, então iniciou a Revolução, eles tomaram o poder, né? Um dos atos mais importantes para mostrar a queda da monarquia foi a tomada de Bastilha. O que é a tomada de Bastilha? Era uma prisão, né? Que o rei, né, colocava as pessoas lá, e algumas ficavam até o momento de serem julgadas e serem enforcadas, ou serem guilhotinadas, e aí o rei, né, perde o poder, eles tomam a Bastilha, e aí eles começam a tomar o poder, e é dividido o poder para todos. Né? Eles formam um diretório, organizam um diretório, e aí se discutia como é que ia ser as ações políticas dali para frente. A burguesia não estava satisfeita com isso, claro, né? Porque dividiu o poder demais. Né? Então, o que aconteceu? Né? Houve vários problemas, né, administrativos, e aí, nessa Assembleia Geral, eles convocaram um general muito importante, chamado Napoleão Bonaparte. Bem, Napoleão, ele vai dar uma estrutura. Né? Primeiro eles fizeram a Revolução, criaram os diretórios, criaram uma república. Né? O que é uma república? A república é onde tem os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Não deu muito certo, chamaram o general para ajudar. E aí Napoleão, claro que eles criaram uma estrutura, né, chamada de consulado, né, que vocês tinham 3 cônsules, e o mais importante era o general Napoleão, que começa a pensar que ele poderia dar a solução para resolver o problema na França. E aí ele vai dar um golpe. Ele dá um golpe de Estado chamado Golpe do 18 Brumário. Então, nesse golpe, ele toma o poder e ele assume para si, né, como o imperador, como um ditador. Né? Então, ele começa, claro que ele vai fazer muita coisa boa, muita coisa legal na França. Né? Ele vai modificar a estrutura, que era uma estrutura que os nobres que se davam bem, né? A nobreza e o clero. Uma das ações de Napoleão, logo quando ele vai ser coroado imperador, ele mesmo coloca a coroa em sua cabeça. Ele não permite que o Papa coloque a coroa na cabeça dele. O que ele queria demonstrar com isso? Ele queria demonstrar que o governo dele, o governo executivo dele, não ia ter ações e não ia ter a mão da Igreja Católica. Ele diz para a igreja, olha só, o papel de vocês é orar, não é governar. O papel de governar é comigo. E eu vou dar um jeito aqui na França. E aí ele começa a organizar a estrutura francesa, e com essa organização ele se torna um imperador, se torna uma pessoa muito importante, e aí ele vai, com essa toda importância, fazer algumas mudanças na estrutura francesa. Numa próxima aula nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a era napoleônica. Quais foram as ações dele? Quanto tempo ele ficou no poder? Né? Quais foram as ações boas e as ações negativas de Napoleão? Então, até uma próxima aula. Bom estudo e nos vemos daqui a alguns dias. Um abraço.